seu primeiro congresso online de fisioterapia da Uninasal, Unidade de Pituba, Salvador, que tem por tema funcionalidade e prática terapêutica. Nos próximos minutos, nós iremos falar da avaliação cinético-funcional. Eu sou o professor Emerson Almeida, ensino na Uninasal, sou fisioterapeuta, formado pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, com mestrado em artes cênicas, pós-graduação em traumato-ortopedia, pós-graduação em osteopatia e todo um trabalho desenvolvido na linha da ortopedia, do estudo do corpo humano, das técnicas manuais e dependemos muito da avaliação cinético-funcional para conseguir abordar o nosso paciente de maneira mais fidedigna, apropriada ao que ele realmente precisa e a solucionar as questões, os problemas que esse paciente apresenta. Então, nos próximos minutos, nós abordaremos esse conteúdo. Espero que vocês possam entender e aprender um pouco e discutir esse assunto muito vasto e muito importante para a profissão do fisioterapeuta. Bom, a avaliação cinético-funcional ela é um item muito importante da abordagem fisioterapêutica, tanto que funciona como base de toda intervenção terapêutica. A avaliação ela visa buscar dados que vão contribuir para a elaboração de um plano de assistência, determinar as técnicas apropriadas de tratamento e monitorizar as alterações funcionais e fisiológicas do paciente. Nesse sentido, todo objetivo que a avaliação vai ter, a avaliação cinético-funcional, é estreitar caminhos para conseguir encontrar o diagnóstico cinético-funcional. Bom, nesse sentido, é importante a gente destrinchar esses nomes, avaliação cinético-funcional, porque não meramente a avaliação. A avaliação, sim, ela é um procedimento que faz parte do protocolo de trabalho dos profissionais de saúde, de uma maneira geral. Mas, cada profissional vai ter a sua avaliação específica, né? Então, muito possivelmente, existem itens específicos da avaliação para a enfermagem, para a nutrição, para a medicina, para a educação física, para a psicologia, né? Embora exista um eixo comum, vamos trabalhar em poucos instantes com esse eixo comum, mas existem dados diferenciais, né, que vão levar para a investigação clínica do nosso paciente diante da abordagem fisioterapêutica, ou seja, diante do que o fisioterapeuta realmente pode abordar, pode levar de tratamento para o paciente e pode tratar com as suas técnicas. Então, a avaliação cinético-funcional é uma avaliação que estreita caminhos com a fisioterapia. Então, a avaliação trata de buscar, né, identificar alterações que o paciente apresente e que possam ser tratadas pelo profissional. Cinético está falando de um item muito importante estudado pelos fisioterapeutas, que é o movimento humano, que é o movimento. Cinético vem de cinética, da física, né? Do estudo da cinemática da física, que nós trouxemos isso para entender um pouco como é que o corpo humano funciona no âmbito do movimento. E, obviamente, que funcional está muito ligado à funcionalidade, né? O fisioterapeuta ele está caminho justamente com retomar a funcionalidade do paciente. Neste sentido, é importante que a gente tente detectar quais são as possíveis alterações cinético-funcionais que o paciente apresenta. Ou seja, o movimento humano ele depende de alguns elementos, como sistema esquelético, sistema nervoso, sistema muscular, sistema articular, trabalhando de maneira integrada para que o movimento aconteça. Então, quando estudamos biomecânica, nós visualizamos esse movimento dentro do que ele deve acontecer, dentro do que imaginamos que dentro do corpo humano, na biomecânica tradicional, deve acontecer. A gente destrincha isso. Ainda em biomecânica, nós não estudamos tanto os caminhos patológicos do movimento humano, os caminhos que podem gerar danos no movimento humano.
Aqui na avaliação, a gente vai justamente tentar detectar essas alterações, ou seja, quando estudamos biomecânica, estudamos o movimento humano na íntegra, né? Pensamos o movimento e como ele deve ser executado. Ok. Mais para frente no curso, nós começamos a nos relacionar, né, com patologias que começam, né, a ser discutidas em várias disciplinas básicas ainda, como anatomia aplicada, já falam sobre patologias, e a gente começa a perceber ali que o movimento não vai acontecer da maneira que aprendemos em biomecânica. Ele não vai acontecer da maneira tão ordenada. Então, algo de inadequado acontece naquele movimento. Por que esse movimento está acontecendo de maneira inadequada? Essa é a grande pergunta, né, quando vamos tratar um paciente. Verificamos que o movimento está desordenado. Mas por que esse movimento está desordenado? O que é que levou a essa desordem? E obviamente que a partir daí, o que eu vou fazer para reconfigurar este corpo, para tirar essa desordem, para tratar esta alteração da função, esta alteração funcional? Então, como vou tratar a alteração funcional? Bom, antes de mais nada, eu preciso detectar a alteração funcional, porque não é apenas olhar para o movimento, verificar que ele está sendo feito de maneira desordenada e não saber qualificar esse movimento, qualificar essa desordem, qualificar essa dificuldade funcional, quantificar essa desordem, quantificar essa inadequação funcional. É isso que a avaliação tenta fazer e o que vamos trabalhar em todo esse percurso nesse nosso encontro. Então, a avaliação ela vai tentar desenvolver um grande banco de dados, né? Então, a gente vai coletar muitos dados do paciente, né? Em várias perspectivas, em várias análises, no sentido realmente de tentar identificar onde está a alteração. E muitas vezes essas alterações, esses dados vão precisar ser cruzados, né? Cruzados para que a gente consiga aí pensar, né, justamente em que acometimento o paciente tem e como é que eu vou justamente me portar diante desse acometimento, que condutas eu vou estabelecer para esse paciente, ou seja, eu vou planejar um programa terapêutico para esse paciente que tem essas alterações, né? Então eu não tenho como programar um plano terapêutico fechado para todo e qualquer paciente que apareça no meu consultório ou que eu vou atender em, uma, em um hospital, em um domicílio, né? Qualquer paciente que a gente vai atender, a gente vai ter que pensar em quem é esse sujeito que está na nossa frente, né? Que alteração ele tem e tentar entender por que essa alteração surgiu, né? E que acometimentos essa alteração gera nesse paciente. Aí eu vou executar o meu plano e a avaliação não acabou ainda só porque eu executei o plano. Eu tenho que verificar se esse plano deu certo, eu tenho que verificar se esse plano teve uma resposta efetiva ou não, né? Porque se não teve uma resposta efetiva, tenho que reavaliar, né? E possivelmente pensar em outro bloco de condutas, né? E mesmo que tenha dado certo, também é importante que a gente reavalie o paciente constantemente. Até para verificar se já é o momento de dar alta ao paciente. Esse modelo de incapacitação proposto pela American Physical Therapy Association é um modelo muito interessante porque ele começa a levar justamente a gente a pensar onde estamos inseridos no processo de tratamento, né, do paciente, né? A saúde hoje ela abrange, né, grandes áreas, né, terapêuticas, e cada uma delas vai oportunizar o seu ambiente de trabalho de maneira específica, né? Hoje a gente fala da equipe multidisciplinar, né? Então temos muitos profissionais realmente trabalhando, mas cada um tem o seu foco de atuação específico, né? Essa multidisciplinaridade já se transformou numa interdisciplinaridade, né? Os profissionais hoje já se interligam para discutir o paciente, né? Pensando o que é que um pode realmente facilitar na atuação do outro, né? Já estamos entrando no caminho da transdisciplinaridade, né? Onde eu já solicito ao outro profissional se ele pode ajustar, né, um determinado tratamento que ele está fazendo para facilitar o meu tratamento também, por exemplo. É muito comum, né? Temos pacientes que são admitidos, principalmente em ambiente hospitalar, às vezes, né, com deficiências nutricionais,
E isso vai impactar muito, por exemplo, na contração muscular, né? Então, muitas vezes vamos lá conversar com o nutricionista para falar, ó, preciso evoluir com esse paciente, mas percebo que ele não tem, né, evoluído no ganho de força, né? Embora a gente tenha pensado, né, em uma série de estratégias terapêuticas, né? Será que existe alguma possibilidade de estreitar uma dieta, né, que facilite esse percurso também? Então existe hoje essa interdisciplinaridade. Mas óbvio, cada um trabalha no seu, na sua especialidade, né? E qual é a nossa especialidade enquanto fisioterapeuta? Né? É tratar recorrentemente a patologia, né? De cara, né? Então o paciente tem uma pneumonia, eu já vou resolver a pneumonia em si, né? Sou eu que dou antibiótico? Não necessariamente, né? A gente até pode pensar, né, que talvez exista um paciente com um nível de secreção muito alta, né? A secreção é feita com cultura para identificar se tem algum tipo de agente. O paciente tem uma fratura, né? Não vamos lá colocar um fixador externo, uma placa no paciente, tá? Mas a gente pode até discutir com o médico, né, diante da fratura, né? Se existe alguma possibilidade de usar algum método que facilite mais a retomada da biomecânica desse paciente, a funcionalidade desse paciente. Mas o que a gente vai realmente trabalhar é justamente o impacto que essa pneumonia, o impacto que essa fratura causou no paciente do ponto de vista funcional, né? Então, nosso trabalho está muito ligado à deficiência funcional, né? Os déficits que esse corpo vai apresentar, né? Diante da limitação de amplitude, diante da limitação da força muscular, da dificuldade de inspirar, de expirar, né? Da dificuldade de manter o equilíbrio, né? Se é um paciente com patologia neurológica, e obviamente, né, que isso, a limitação funcional, né, com essas alterações que eu já citei aqui, né, muitas funções não conseguem ser feitas, né? Como simples funções do dia a dia, como comer, escovar o dente, né? Amarrar um cadarço, vestir uma blusa, né, isso começa a incapacitar realmente o indivíduo, né, que não vai para o meio social, tá? Mas esse tratamento da incapacidade do paciente que já não vai para o meio social, talvez já tenha que entrar aí a psicologia, o serviço social, né? As assistências sociais para começar a encaminhar o trabalho que a gente faz paralelo, né? Terapeuta ocupacional também, enfim. A patologia, a base inicial, talvez fique mais ligado lá ao médico, né, a enfermeira que vai administrar as medicações, enfim. Mas trabalhamos sempre em conjunto, mas é muito importante a gente saber qual é o nosso foco de trabalho. O que é que eu faço? O que é que eu, enquanto fisioterapeuta, tenho que resolver realmente? Né? Eu vou indicar medicação? Vou indicar o curativo? Vou indicar a dieta? Não, esse não é o meu papel. Existem outras pessoas que têm esse papel. Eu posso até ajudar nesse papel. Né? Existem condutas que nós fazemos que vão facilitar, por exemplo, o fechamento de ferida, que vai facilitar justamente a vida da enfermagem, por exemplo, na ideia de diminuir, né, o aporte de curativo que vai usar naquele paciente, enfim. Eu tenho que me preocupar com qual é a minha função, qual é o meu papel, tá? Então, a avaliação cinética funcional também vai levar a gente muito para esse caminho. Na avaliação, é muito comum termos dois blocos específicos, que são anamnese e exame físico. É o que eu tinha falado anteriormente, que todas as vertentes da saúde, as profissões da saúde, trabalham em cima dessa base, né? Da anamnese e do exame físico, tá? Na anamnese, teremos uma investigação abrangente da saúde presente e passada do paciente a partir de diversas fontes, preferencialmente do próprio paciente, mas existem casos, né, que o paciente não consegue verbalizar, né, no intuito de saber realmente todas as informações, né, que levaram o paciente àquele acometimento, é importante que eu, né, pegue informações de várias fontes que existam, aí pode ter um cuidador, alguém da família, né, se foi um acidente, alguém que estava lá na região do acidente, enfim. No exame físico, o que nós vamos fazer é quase que passar, né, num plano geral, assim, por toda a anatomia, né, por todos os sistemas que temos no corpo que podem sofrer com as patologias, né, que podem ser acometidos, né, pelas alterações funcionais, que é o que vamos em busca, né, por uma patologia. Então, a patologia gera alterações funcionais nos sistemas e nós tentamos identificar isso. Então, a ideia é revisar esses sistemas. Necessariamente todos os sistemas vão estar alterados, todos os sistemas vão estar com disfunção, né?
essa alteração funcional a gente já começa a chamar de disfunção. Por quê? Porque aprendemos lá em biomecânico o que é a função correta, o que é a função normal, como é que o corpo humano trabalha. Quando a patologia chega, ela gera disfunção, né? Ela altera o percurso da função, tá? Então, existem patologias que vão gerar disfunção em vários sistemas, né? Estamos no momento aí, né, da Covid-19, né? Esperando que passe logo o mais rápido possível, mas a gente tem visto quantas repercussões sistêmicas, né, a Covid tem gerado, né, inclusive uma possível mutação do vírus, né, novas alterações vêm surgindo, né, ao longo desse tempo da existência desse vírus. Então, a gente tem que ter atenção a isso. Necessariamente todos os pacientes vão ter todas as alterações? Não, a gente já viu paciente de Covid que não sente nada, né? Pegou, testou, tá positivo, tal, mas não teve repercussão. Outras pessoas já têm várias repercussões, outras pessoas têm poucas repercussões. A gente tem que tentar identificar essas repercussões, né? As alterações que existem. E existem, a gente conta, né, com um grande maquinário, né? Um grande grupamento aí de aparelhos, né, que podem ajudar a gente a identificar melhor essas alterações funcionais, escalas, né, que podem ajudar a gente a mensurar realmente as alterações que o paciente pode apresentar em determinada patologia, tá? Na anamnese, né, a grande estratégia da gente na anamnese é quase que funcionar como um jornalista, né? A ideia é de tentar, né, fuçar tudo que a gente possa ter na vida do paciente aí, que talvez tenha interligação aí com a patologia dele de base que ele traz pra gente, né? Às vezes coisas que ele nem pensa que podem ter relação, mas que tem algum tipo de relação, né? Tem um paciente com uma dor lombar, por exemplo, né? Fazendo uma lombalgia e tal. Se for do sexo feminino, é importante saber se está no período menstrual, pré-menstrual. Por quê? Porque as tensões do local, né, o sistema nervoso alterado no local, pode também estar exacerbando, né? A gente tem uma condução nervosa bem paralela, né, nessa área aí. Então, pode ter uma repercussão sendo causada, né, por essa situação. Tem uma paciente que desenvolveu uma capsulite adesiva, por exemplo, né? E trabalha em um ambiente muito estressante, né? Que não é nem tem tanto esforço repetitivo, mas a carga de trabalho, a carga de estresse e tal, né, leva a pessoa para uma situação, é uma das variáveis que pode levar a capsulite, né, a desenvolver um processo de capsulite adesiva, enfim, né, N fatores que existem aí. Então, né, na identificação, saber, né, a idade, o sexo, o peso, a altura do paciente, né, onde é que o paciente mora, nome do pai, nome da mãe, na filiação, né? Em alguns casos, até o número de filhos é importante. Então, toda a estratégia de identificação do paciente, por exemplo, o endereço pode ser muito importante, né? Para você pensar em como é que você vai tratar esse paciente. Né? Onde é que ele mora, um local que tem boa acessibilidade. A gente está vendo aí na figura, por exemplo, né? Um cadeirante jogando tênis, né? Então, bem inserido no contexto social, né? Muito bacana isso. Mas será que existe uma facilidade dele chegar em casa com a cadeira, sair com a cadeira, né? Então, que tipo de treinamento eu tenho que dar para esse paciente, né? Que vai ter que descer uma ladeira, andar um percurso grande, subir no ônibus, né? Ir para um trabalho, né? Que não tem uma rampa muito adequada, ou que nem tem rampa muitas vezes, né? As próprias transferências mesmo para tomar banho e tal. Então, às vezes, saber, né, com quem esse paciente pode contar, quem é um círculo de afetividade dele, né, e onde é que ele mora, pode ser muito importante. Queixa principal. O que é que o paciente traz para a gente? Qual é a queixa dele? Muita gente fala assim, a queixa principal do paciente é a dor. Não. Não, falamos de pneumonia nesse instante. E o paciente com pneumonia não necessariamente vai ter dor, né? Ele vai ter um desconforto respiratório, né? Ele pode queixar aí de tosse, né, de coriza, enfim, de uma série de sintomas que você quer falar de dor, né? Então a queixa principal é o que o paciente traz, né, de urgente. Isso é muito importante, por quê? Porque essa queixa máxima dele é o que ele quer resolver. Você pode identificar milhões de outras queixas, mas o que ele quer resolver é essa. Né? É importante que eu sinalize ele que existem outras queixas, né, que existem outras alterações que precisam ser tratadas, que senão podem se agravar e gerar outras patologias, enfim. História da doença atual. Pegando essa questão aqui do desconforto respiratório. Há quanto tempo tem esse desconforto respiratório? Existem patologias que o tempo, né, desse desconforto é muito importante para que ela seja diagnosticada, né? Falando de dor, por exemplo, falando nesse instante, pode ser a queixa principal do paciente, né, a lombalgia que eu citei há pouco,
pode ser a dor do paciente, pode ser a queixa, quanto tempo tem essa dor, né? É uma dor regular, uma dor que não cessa, uma dor que, né, aparece em alguns momentos do dia, enfim. Eu vou falar isso em outros slides daqui a pouquinho. Mas, assim, o tempo dessa dor também é importante, né? Aí você pode cruzar, inclusive, na identificação, trabalha onde, em que local, há quanto tempo. Aí você começa a ver se tem relação, né? O tempo da dor com o tempo do trabalho, tá? História pregressa, tem relações anteriores, né? Patologias anteriores, que podem, né, levar a alguma relação também com a patologia atual, né? Então, teve pneumonia, tem crises, né? Resfriados constantes, né? Tem histórias de outras patologias, né? Asma, DPOC, enfisema na família, né? Que possa ter algum rastro aí de relação com isso, né? História medicamentosa também, né? O paciente pode ser hipertenso, diabético, faz as medicações, né? Então já tem comorbidades, né? É importante que a gente se atente também a isso, né? História familiar, história psicossocial, né? Então, quem é essa família desse paciente, né? Que a gente pode contar. Essa família também tem algum tipo, né, de patologia relacionada aí ao que o paciente também tem, né? Não só ele tem essa pregressa, mas a gente tem pessoas da família também que tem. História psicossocial envolve uma série de questões, tá? Uma série de questões aí que pode estar relacionado com atividades, né, de vida diária, o paciente ser sedentário ou não, que tipo de trabalho o paciente faz, se não faz, né, nenhum tipo de trabalho, se usa algum tipo de entorpecente, se é um paciente que faz atividade física ou não, enfim, né? A história psicossocial está falando muito da vida do paciente do dia a dia dele, né? Entrando no exame físico, pensar nessas abordagens é importante, né? O exame físico está muito em busca dos sinais e sintomas, né? Então, os sinais que a gente visualiza no paciente, nos sintomas que ele fala, que ele sente realmente tal, em tal região. Então, é importante também que a gente localize essa região, né? Tente localizar também em que momento do dia esse paciente sente essa dor, né? Há quanto tempo tem essa dor, né? Em que local essa dor apresenta mais, né? Quer dizer, mais de manhã, né? Quando o paciente acorda, mais de noite, quando ele volta do trabalho, né? Tem patologias que são mais assim, né? Mais comum, o paciente sentir a lombalgia à noite, que passa o dia inteiro na rua tal, né? Com o corpo em atividade. E quando o corpo realmente parou, né? Aqueles músculos que estavam sendo exacerbadamente utilizados, né? Eles começam a sinalizar, né? O grau de desgaste que eles sofreram durante o dia. Uma fascite plantar, por exemplo, é uma patologia clássica de acometimento matutino. O paciente levantar da cama e não conseguir colocar o pé no chão pela retração da fáscia, né? Então, também verificar, né, fatores que agravam, né, o paciente, isso é importante, já saber o que piora a dor dele, né? Porque você já começa a pensar no movimento que piora também, né? O movimento que melhora, o movimento que piora, isso é muito importante pra gente, né? Porque não tem gente como eu não atrelar a avaliação à terapêutica, né? Então, tudo que eu achar aqui de problema no paciente são coisas que talvez eu tenha que solucionar. Muito possivelmente eu vou ter que solucionar, né? Então, é quase que fazer um checklist aí de alterações que o paciente tem ou não tem, né? E o que ele tiver, eu tentar ir sanando, né? E resolvendo. Ah, vou fazer uma conduta para cada alteração que o paciente tem. Não necessariamente. Às vezes você consegue encontrar uma conduta que resolve 3 problemas, tá? E aí a gente tem que ter essa sagacidade também de pensar, né? Em qual é a melhor proposta terapêutica diante do que o paciente apresenta, tá? Quando a gente vai para o exame físico, 4 itens são muito importantes, né? A inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta, né? A percussão e a ausculta a gente usa até menos na fisioterapia. Mas a inspeção e a palpação a gente usa muito. Quer dizer, pode depender muito da área também, né? Porque a percussão e a ausculta, quem trabalha com respiratório, trabalha com UTI, né? Possivelmente vai utilizar muito a percussão e a ausculta. Quem trabalha mais com ortopedia, talvez com paciente neurológico, trabalhe mais com a inspeção e com a palpação, tá? Mas, né, chamar de princípios básicos, né, porque são princípios básicos. Mas quando eu não ausculte o paciente necessariamente, eu vou ter que verificar a condição respiratória desse paciente, do que a gente vai chamar daqui a pouco de sinais vitais, tá? Então, esses princípios básicos que estão aí espelhados, né, estão aí mostrados, eles realmente permeiam toda a avaliação, né? Toda a avaliação vai depender disso.
né, de inspecionar o paciente, de palpar o paciente, de percutir uma área, né, para verificar se o paciente tem, né, alguma área em região pulmonar, né, patologias como derrame pleural, como a telectasia, muitas vezes, né, essa percussão ela é necessária. A ausculta vai ser muito necessária nos pacientes, tanto com alteração respiratória quanto com alteração cardiológica, né, e é importante a gente estar atento também ao que essa ausculta pode nos trazer, tá? Exame de triagem é importante justamente para focar na área que a gente tem mais alteração, né? A gente começar a encaminhar essa aula um pouco mais para avaliação mais locomotora, né? E isso é muito importante da gente começar a pensar, né? Qual é a área que esse paciente tem alteração, mas em qualquer patologia também isso é muito importante, né? Pensar em qual é o segmento que está alterado, né? E que impacto a alteração desse segmento vai gerar realmente repercussão em toda a funcionalidade do paciente, tá? Então, mais uma vez, a ideia é de tentar anulando, né, todos os problemas que o paciente tem e achar realmente onde é que está o problema que eu preciso tratar. Agora, como o corpo humano, né, é completamente interligado, é muito comum, né, patologias, por exemplo, no pé, uma alteração no pé poder gerar uma repercussão na temporomandibular, por exemplo, né? Então, uma DTM, uma desordem temporomandibular, surgir, né, por um mau posicionamento do pé do paciente. As correções do pé, palmilhas e tal, podem levar a corrigir, né, uma DTM também. Por quê? Porque a gente tem que pensar que os músculos trabalham todos em cadeia, né? Os músculos são todos encadeados, né? O corpo tudo é muito interligado pelo complexo facial que reveste os músculos, né? Então, nesse sentido, né, as repercussões elas podem realmente ser múltiplas porque as estruturas estão interligadas, tá? Componentes viscerais estão muitas vezes interligados, né, com componentes articulares, né? Então, o paciente, por exemplo, tem uma dor no ombro direito, né? Não é incomum ter uma alteração no fígado, por exemplo, né? Porque a face que está interligando aí os dois, né? É muito próximo, então pode ter uma repercussão, né? De um órgão atingindo uma outra estrutura, a gente tem que ter essa atenção para isso, tá? Como eu chamei a atenção lá da questão da ausculta, né? Existem alguns itens que talvez sejam mais característicos de intervenção respiratória, né? E esse monitor que está aí é um monitor clássico, né? A gente está vendo na UTI, né? A gente está vendo o UTI o tempo todo nesse momento, né? Nos telejornais, montando UTI, né? Equipando UTI, hospital de campanha e tal. A gente sempre vê lá, né, a figura do ventilador mecânico, né? E a gente sempre vê a figura dos monitores, né? Das bombas de fusão e tal, enfim, do que se monta realmente num ambiente, né, de um leito hospitalar. Bom, então esses itens que estão aí dispostos, né, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial, a temperatura, a saturação de oxigênio, eles ficam, né, expostos nesse diagrama aí do monitor, né? E existem, né, valores específicos, né, para essas variáveis, né? A frequência cardíaca aí, né, 60 a 100 batimentos por minuto, né? A frequência respiratória de 12 a 20 incursões por minuto, a pressão arterial, né, uma média, né, que pode estar em 120 por 80 milímetros de mercúrio, né? A temperatura, né, em torno de 37, 37,2, né? 36,5, 37,2, né? Sem febre, né? E a saturação de oxigênio a gente busca que ela esteja aí no mínimo acima de 94%, né? A gente quer ter a saturação de 100%, não necessariamente vai ter. Né? Por exemplo, eu nesse momento aqui falando com vocês, dando aula, eu não vou ter uma saturação de 100% porque eu estou, né, no gasto energético, né? Mas tem que ter uma média aceitável, né, para o corpo ter um subsídio de funcionamento, né? Então, esses itens que estão aí dispostos, eles me falam sobre um termo muito importante, né, que a gente usa muito na UTI, mas que eu acho importante pulverizar esse termo em qualquer ambiente, que é a estabilidade hemodinâmica. Né? Então, esses itens estão no seu padrão de normalidade, né, eles guardam relação com a estabilidade hemodinâmica. Tá? Então, a gente fala que o paciente está estável hemodinamicamente quando ele está com sinais vitais dentro da taxa de normalidade. Você viu que tem essa variação aí, né?
que pode até mudar de autor para autor, né? Mas, né, é importante estar dentro desse padrão de variação, né? Se estiver muito acima disso, né, uma frequência muito abaixo de 60, muito acima de 100, o paciente está taquicárdico, está bradicárdico, né? A frequência respiratória é muito acima de 20 funções por minuto, né? O paciente vai estar taquipneico, né? O paciente vai estar, né, uma frequência abaixo de 12, bradipneico. Então, esses itens são muito importantes porque eles nos fazem identificar, né, o estado clínico daquele paciente, se inclusive ele tem condições de ser submetido a algum tipo de abordagem, né? Porque se estiver oscilando muito, esse paciente está o quê? Instável hemodinamicamente. Se ele estiver instável hemodinamicamente, nem toda conduta pode ser feita com esse paciente, né? É importante estar ligado. Da mesma maneira, o nível de consciência. A gente tem um paciente que a gente acabou de falar de anamnese lá, né? Que eu pergunto, olá, bom dia, como vai o senhor? Como é o seu nome? Não, ele responde João Santos de Souza. Quantos anos o senhor tem? 75, né? Mora onde? O cara começa a colocar todas as variáveis que a gente está perguntando. É ótimo, né? É muito interessante. Mas e o paciente que não responde, né? Porque quando o paciente está lúcido, vigio, orientado, ótimo, né? Mas quando o paciente está desorientado, está confuso, porque tem alguma alteração, né, que levou a isso, já tem que pensar, né, que possivelmente teve alguma alteração no, no sistema neurológico, né, no sistema nervoso central, possivelmente, né, para ele não conseguir me dar essa resposta de maneira efetiva. Isso é um sinal de gravidade, né, que tu tá ligado realmente num paciente como esse, né, em que abordagem que a gente pode fazer realmente com esse paciente, visto que o sistema nervoso, na verdade, regula a função de todo o nosso corpo, inclusive a respiratória, né, o cardíaco que a gente acabou de falar, né, nos sinais vitais, tá? É muito importante ter essa atenção. E aí na avaliação respiratória, né, alguns itens são muito importantes. Então, vai atender um paciente, por exemplo, no domicílio, né, às vezes determinadas clínicas que a gente recebe paciente também, é importante ter esses sinais, né, bem mensurados, né? Então a frequência cardíaca, por exemplo, a gente só com 2 dedos, né, pegando na pulsação da artéria radial, eu consigo, né, contar essa frequência cardíaca. Hoje em dia, com a pulverização aí, né, dos oxímetros, né, cada vez mais portáteis e barateados, né, nesse momento acho que está até um pouco mais caro, porque muita gente está comprando, né, o dólar também está mais alto, enfim. Um oxímetro portátil já facilita, né, que a gente consiga detectar aí essa frequência, saturação também do paciente, né, mais facilmente. Com o relógio a gente consegue contar a frequência respiratória, né? Apenas visualizando o paciente, ou até colocando as mãos, né, no tórax do paciente, eu consigo verificar aí o padrão musculoventilatório do paciente, se tem algum nível de esforço nesse paciente, né? Se ele está usando mais a musculatura acessória nos músculos escaleno, né, esternocleidomastoide, né, intercostais, ao invés, né, de utilizar esse grupamento junto com o diafragma, né, em um padrão, né, que a gente chama de misto ou combinado, tá? As possibilidades torácicas, a mesma coisa, nessas duas mãos aí que estão apoiando o paciente, elas devem seguir, né, um percurso aí, né, do diâmetro, né, tanto lateral quanto o posterior, deslocamento tanto lateral quanto o posterior do tórax do paciente, de maneira quase que igualitária, né, sem muitas variações, né, não um expandir mais do que o outro, por exemplo, enfim. Né, e isso eu consigo detectar muito facilmente visualizando o paciente, né? Então, às vezes, o paciente é um paciente de fratura de fêmur, né? De artroplastia de quadril, de artroplastia de joelho, né? E você acha que não tem relação com isso, né? Mas pode ter, por quê? Porque cirurgias extensas em membros inferiores podem deslocar trombos, né? E o paciente fazia uma embolia pulmonar, às vezes, né? Por um movimento simples que deslocou lá, né? Alguma coisa dentro desse vaso, que tamponou esse vaso, enfim. Né? Como é que eu vou detectar isso? Com sinais simples aí, né? Da frequência respiratória, do padrão musculoventilatório, né? O paciente que não tinha, né, histórico de esforço respiratório, de repente está lá, né, cansando bastante, né, levando muito os ombros para conseguir respirar, né, tem alguma coisa inadequada nessa condição, tá? Na avaliação cardíaca, né, os sons cardíacos também podem informar do funcionamento desse órgão, né, tão importante que é o coração, né, que
que funciona como uma bomba contrátil-propulsora, né? Que vai encaminhar o sangue para todo o nosso corpo. Então, os ruídos, né, cardíacos, eles podem guardar relação com o funcionamento de válvulas, por exemplo, né? E o mau funcionamento de válvulas não vai deixar o coração conseguir, né, exercer essa sua potencialização, essa sua força potencial. E isso pode, inclusive, interferir na circulação periférica, né? Esse sangue não chegar até a circulação periférica, né? A gente identificar, por exemplo, que o paciente tem um dedo lá, né, um pouco arroxeado, não, assim, nas extremidades, né? E não foi nada que caiu em cima do membro do paciente, né? O dedo está roxo lá, né, sem explicação para o paciente, né? A gente tem que tentar começar a identificar que isso pode ter um viés aí também circulatório nessa história, tá? Então, quando a gente vê um alargamento dessa polpa digital, nesse baqueteamento digital, né, um edema podálico, né, um dedo muito edemaciado, um tempo de enchimento capilar que não, quando a gente percute, né, aperta um dedo da gente, né, e retira, esse dedo tende a ficar mais esbranquiçado, né, pela falta de suprimento sanguíneo, mas em cerca de 3 segundos esse suprimento já voltou, o dedo já ficou vermelho novamente, né. A própria temperatura corporal também, né, temperaturas mais frias, né, elas guardam relação, né, com a falta de suprimento sanguíneo, né, do mesmo modo que temperaturas mais elevadas guardam relação com processos infecciosos, né, processos inflamatórios. Na avaliação motora, a gente tem realmente vários caminhos a tratar, né, a avaliar, né, o que a gente vai grandemente abordar aqui, né, mas sem esquecer dos pontos que acabaram de vir, né, que também sustentam muito, inclusive, da continuidade desse processo. Como eu falei antes, se o paciente está instável hemodinamicamente, não tem como pedir para fazer uma atividade como essa aqui, que aparece aí na foto, né? Não tem condição de evoluir com isso. Então, um movimento ativo, por exemplo, vai gerar um gasto energético muito alto, né? Para o sistema respiratório, para o sistema cardiológico, né? Então, se eu já percebo, né, que o paciente está instável hemodinamicamente, né, que tem uma pressão arterial muito alta, muito baixa, uma frequência, né, cardíaca muito alta, muito baixa, eu tenho que pensar se existe condição realmente de prosseguir tanto com a avaliação e, obviamente, com o tratamento desse paciente, ok? Então, para fazer avaliação motora, é importante que a gente saiba, né, o que, é que o paciente faz e o que ele não faz, né? Então, a ideia inicial é que a gente comece, né, a pedir ao paciente para fazer algum tipo de movimento. Eu não estou falando aqui de cinesioterapia, tá? Estou falando de investigação do movimento ativo, de pedir ao paciente para fazer um determinado movimento até onde ele consegue fazer. Bom, se o paciente tiver uma lesão unilateral, né, então tem uma lesão só no membro superior direito, ou só no membro inferior esquerdo, né? Então, pensando no exame de triagem que a gente falou mais cedo, né? O paciente tem uma lesão no membro superior direito, não tem alteração nenhuma nos membros inferiores, não tem alteração no esquerdo, né? Bom, meu esquerdo vai ser o membro de referência. Então é importante que eu peça ao paciente para fazer movimentos com o esquerdo, né, para visualizar como é que está esse movimento no esquerdo, e a partir daí eu começo a fazer um movimento no membro afetado, que é o membro direito, tá? Eu peço a ele para fazer um movimento no membro direito. Ele vai dizer, obviamente, mas eu não consigo, né? Tá doendo, ou tá fraco, ou tá tremendo quando eu faço o movimento, enfim, eu não consigo mexer, tá? Aí você vai pedir, não, faz até onde você consegue, né? Tentar ver até onde o paciente consegue fazer o movimento, né? Então identificar já aí, né, numa simples inspeção, qual o nível de incapacidade que esse paciente apresenta. Isso é muito importante para o que vir pela frente, porque a gente vai realmente identificar. Lembra que eu falei lá no comecinho sobre a avaliação qualitativa e quantitativa? Então aqui estamos fazendo uma avaliação mais qualitativa, né? A gente está vendo se o movimento do paciente está sendo adequado ou não. Mas é importante que eu mensure isso, que eu meça, né? Eu consiga medir, né? Ter um valor específico para esse movimento inadequado, tá? Bom, ainda se chegar lá, né? A gente também pode investigar passivamente o que está acontecendo. O paciente falou que não consegue fazer o movimento, mas ele faz, né? Por exemplo, ele vai abrir o braço, né? Até uma determinada parte, né? Ele não consegue abrir o braço todo, né? Levar o braço lá em cima, né? Como se fosse pegar no teto, fazendo 180 graus de abdução, por exemplo, tá? Mas ele faz uma abdução de 30 graus. Ele abre o braço, né? Um pouco, né? Lá ele abre o braço o suficiente para ele passar um desodorante, para ele passar um sabonete, tá? Mas ele não consegue abrir muito. Por que ele não consegue abrir mais? O que está acontecendo que não permite ele abrir mais?
Será que é uma fraqueza muscular? Ou será que tem alguma coisa dentro da articulação que não permite isso? Então eu vou lá começar a pegar a articulação do paciente, ó, e tentar perceber na articulação, né, se existe algum tipo de irregularidade. Se eu percebo algum tipo de crepitação, se eu percebo algum tipo de falseio, se eu percebo dor quando, né, chega no final do movimento, tá? Então a gente começa a perceber aí, né, se existe, né, uma dor, né, ou se existe só resistência, né? Se a sensação final daquela articulação é a esperada, né? Então quando a gente flexiona, por exemplo, o cotovelo, né, a gente aproxima aqui o antebraço do braço, né? Quer dizer, eu vou aproximar os músculos do antebraço do bíceps, eu sinto um tecido mole, né, aproximando aqui, né? Essa é a sensação. Se eu estender o cotovelo, né, se eu esticar lá o meu antebraço, eu vou bater lá, né, ossos do antebraço contra o húmero do braço, né? Então vai ter uma sensação de osso batendo com osso. Mas se não existir, né? Se na hora que eu for lá, né, realizar a extensão do meu paciente, eu percebo que tem algo mole lá dentro, pode ter uma luxação, pode ter edema no local, enfim, várias repercussões. Fazer tração, fazer compressão, pode guardar relação, inclusive, com a sintomatologia. Faz uma tração no paciente, melhora a dor. Comprime o paciente, piora a dor, né? Então, tem testes, por exemplo, para avaliar a hernia discal, por exemplo, que fazem essa situação, né? O teste de Spurling, por exemplo, a hernia discal cervical, né? A gente faz uma compressão na cabeça do paciente em direção à cervical, né? Então, do topo da cabeça em direção à cervical, eu vou comprimir, né? Claro, se o paciente tiver hérnia, quando comprimir, o disco vai tentar sair do local, né? Vai comprimir a raiz nervosa, vai comprimir a medula, e o sintoma vai ser exacerbado, tá? Então, são sutilezas que a gente tem na avaliação, né, de avaliar realmente pequenos movimentos, né, pequenos locais, para tentar entender realmente a sensação que o paciente está apresentando, para tentar entender aquela queixa principal que ele falou lá no começo, tá? Então, isso é muito importante. E aí a gente começa a pensar na quantificação, né? Ah, eu vi lá que o paciente consegue abrir o braço, né? Até o ponto que ele consegue passar um sabonete embaixo do braço. Ok, quantos graus tem realmente, né? Então é importante eu registrar quantos graus tem. Por que é importante registrar? Porque lá no começo a gente falou sobre reavaliar a resposta da minha terapia, né? Então, vamos supor que nesse abrir o braço aí, né? No limite para poder passar o sabonete, o paciente abriu 30 graus. Quer dizer, ainda faltam 150 graus para ele chegar no final da abdução, né? Eu vou fazer condutas para isso. Não vou? Eu vou estreitar condutas para isso. Alongamento, mobilização articular, energia muscular, pompagem, não sei. Eu vou criar um grupo de técnicas aí que vão me levar, né? FNP, até as técnicas eletroterapêuticas, enfim. Eu vou criar um grupo de técnicas, né? Para poder me levar para ganhar essa amplitude, né? Mas quem disse que eu vou ganhar, né? Logo de cara quando fiz todas as minhas terapêuticas? Não, né? Então eu vou executar as técnicas, pode ser que eu saia de 30 para 45 graus. Vou ter que registrar no meu prontuário, vou ter que registrar, né, no meu documento lá, né, que o paciente saiu de 30 para 45, né? Ou que ele não saiu, né, ou que não ganhou amplitude, né, naquele dia, né? Pode acontecer uma situação dessa. Eu talvez tenha que rever o plano, né? Falei isso lá no começo, tá? Então quando a gente vai avaliar a amplitude de movimento, né, que normalmente a gente utiliza esse instrumento que está aí no meio, na figura do meio, que é o goniômetro, né? O goniômetro vai, né, gerar esse valor para a gente, nessa angulação, tá? Porque a gente está falando, na verdade, quando a gente desloca um segmento, né, em relação a outra parte do corpo, nós fazemos ângulos entre essas estruturas. Então, o goniômetro vai identificar quantos graus, né? Que ângulo é esse que foi feito, né? Então, quantos graus deslocou aí, formando esse ângulo entre essas peças, tá? Então, a gente pode, né, utilizar o goniômetro mais classicamente para isso. Mas até, né, se eu quiser identificar com o olho, né, eu posso. Acabamos de fazer esse exemplo aqui, né? Falar, o paciente consegue abrir o braço, né? Até, né, o que ele consegue aí passar um sabonete, né? Colocar um desodorante, enfim, né? 30 graus, tá? Então a gente saiu, né, da posição anatômica, lá coladinho no corpo, começou a abrir o braço, né? Quanto andou aí, 30 graus, né? Você tem que saber aí, numa matemática básica, né?
quanto que desloca, né? Então, visualmente é possível também a gente conseguir identificar, tá? Então, não só, né, o goniômetro, mas se a gente olhar para essa imagem que está aí, né, na esquerda, né, a gente consegue, olhando para a imagem aí, dizer mais ou menos quantos graus tem em cada movimento desse, né? Nessa figura da direita, né, que tem um pé de um paciente aí sendo mensurado, a gente pode dizer quantos graus tem mais ou menos aí nesse tornozelo, né? Está bem próximo aí de 90 graus, enfim, né? A gente pode, né, dizer mais ou menos quantos graus, né, pode ter só olhando, tá? Mas o ideal é ter o goniômetro porque ele é um pouco mais, ele é mais fidedigno, né? Quando a gente usa ele corretamente, de acordo com os pontos, né, anatômicos específicos. Outro item muito importante é a força muscular, né? Então, mensurar a força muscular, por quê, né? Deixa eu até voltar aqui na goniometria, a gente verificar o porquê de fazer a goniometria, porque de verificar a amplitude de movimento, né? Porque eu estabeleço, né, a ADM do paciente e comparo com a normalidade. Né? Eu falei, por exemplo, que se o paciente não tiver lesão no membro contralateral, né? Então, o exemplo que eu dei aqui, né, o paciente teve uma lesão no membro direito, né? Se ele não tiver lesão no esquerdo, meu alvo é o esquerdo, né? Obviamente que o alvo, né, muitas vezes vai ser a base referencial da literatura. Então, tem livros só de goniometria, né, com todos os graus possíveis, tá? Mas se o paciente realmente não teve alteração no outro lado, né, nenhuma, né, você pode usar o outro lado como referência. Aí, se o paciente tiver lesão bilateral, aí, infelizmente, tem que decorar todos os graus mesmo de amplitude, né, para codificar realmente onde é que está, né, a alteração desse paciente, tá? Objetivo de determinar diagnóstico, função articular, como é que essa articulação está funcionando realmente, né? Reavaliar o paciente é importante, né? Então, verificar se o paciente ganhou, se ele perdeu aquela DM que a gente registrou, né? Naquela avaliação, né? Pensando que a avaliação também uma atividade processual e contínua, né? A avaliação ela não para, tá? A gente avalia o paciente constantemente. A ideia também é desenvolver o interesse do paciente. Tem paciente que fica ligado na avaliação, né, da amplitude, quer saber quantos graus ele ganhou. Né? E às vezes tem paciente que ganha, sei lá, 3 graus, 5 graus, ele fica super feliz com isso. E isso é ótimo, né, para que ele consiga realmente criar uma adesão ao tratamento, à terapêutica, tá vendo que tem uma resolutibilidade ali. E com isso também documento o meu resultado, né? Documentar o resultado é importante para saber realmente, né, sobre o meu paciente. Eu vou gravar todos os meus pacientes, né? A gente vai ter sempre uma agenda muito cheia de pacientes, né? Com certeza. Mas não só para isso também, né? Se eu quiser fazer alguma pesquisa também, eu tenho dados lá cadastrados, né? A função muscular vai seguir o mesmo percurso, né? Porque ela vai servir para estabelecer base para a reeducação muscular, determinar o grau de funcionalidade do paciente, né? Se o paciente precisa de algum tipo de dispositivo auxiliar e, obviamente, determinar o diagnóstico, né? E o prognóstico desse paciente, né? O que a gente mais utiliza seria uma escala de força muscular, né? Baseado nos testes musculares manuais, que é a escala do Medical Result Council, a escala do MRC, que varia de 0 a 5, né? E nesse 0, por exemplo, o paciente não tem contração, não tem vestígio, não tem, né? Sem contração, né? Grau 0. O paciente do grau 1, né, tem um vestígio de contração. Quer dizer, qual a diferença do 0 para o 1? Né? O 0 pode ter uma lesão nervosa, né, que não deixa o paciente contrair absolutamente nada, né? No grau 1 eu já sei que não tem uma lesão nervosa tão expressiva, né? Porque tem algum tipo de contração existindo, né? Nem que seja só um vestígio, só um tremor na região, mas o paciente já conseguiu contrair ali, tá? Verificar se é a contração mesmo, né? Ou se não é um movimento involuntário. Dentro da escala, né, a gente vai ter níveis maiores, né? Como grau 4, grau 5, né? Que a gente coloca a resistência, né? Manual, uma resistência de algum tipo de artefato para o paciente fazer o movimento junto com o peso, né, junto com a resistência, tá? E os graus 2 e 3, que o paciente, no grau 2, faz um movimento incompleto contra a gravidade, no grau 3 ele faz um movimento completo contra a gravidade, tá? No grau 4, um movimento contra uma pequena moderada resistência, e no grau 5, né, o paciente ele faz um movimento contra a resistência completa, né, a resistência máxima que ele suporta, tá? Ainda assim, existe um outro aparelho, que é o dinamômetro, que ele é um pouco mais fidedigno, porque o dinamômetro trabalha com pressão, né? Então, é um instrumento que a gente vai apertar, muitas vezes, né? Tem um instrumento para avaliar a força de mão, né?
que parece um balão insuflador do esfigmomanômetro, né? Do tensiômetro, tá? Aperta-se um balão como aquele e existe um manômetro que vai dar o valor, né, da força muscular, tá? Então tem como registrar também um valor muito específico. Bom, enfim, se vai usar escala, né, se vai usar o dinamômetro, é importante que avalie a força. Por quê? Porque ela vai ser diretamente proporcional aí, diretamente ligada, né, a sua escolha terapêutica, né? Então o paciente tem uma força muscular zero, né? Possivelmente vai usar aí, né, da cinesioterapia passiva, né? O paciente tem uma força muscular 1, que tem um vestígio de contração, né? Eu posso tentar usar a estimulação, posso tentar usar a isometria, né? E aí a gente vai começando a pensar nas outras possibilidades, né? Uma força muscular grau 2, né? O paciente vence parte da resistência da gravidade, né? Não consegue elevar o membro completamente. Eu posso ajudar ele a fazer isso. Então, já é cinesioterapia ativa assistida, né? No grau 3, o paciente faz o movimento completo, né? Então eu já faço cinesioterapia ativa livre. No grau 4 e 5, né, o paciente já vence, né, algum tipo de resistência, eu já faço cinesioterapia ativa resistida. Enfim, uma infinidade de técnicas vão surgir atreladas a esses valores da força muscular, certo? E para isso, eu tenho que saber qual é o músculo que eu preciso testar no meu paciente, né? E aí saber o músculo, saber a ação que a gente também vai testar nesse paciente, certo? Então, o que é que eu vou, né, que músculo que eu vou testar, então, né, o que é que o bíceps faz, né, pela figura aí, né, o bíceps vai fazer, né, flexão do cotovelo, eu tenho que resistir a essa ação, né, da flexão do cotovelo, certo? Avaliar o percurso neural é muito importante, né? A gente acabou de falar de força muscular, que eu falei que numa força muscular grau zero, por exemplo, pode ter um indicativo de lesão nervosa, não tem impulso nervoso, né, gerando contração no paciente, tá? E não é muito incomum, por exemplo, nas lesões ortopédicas, né, existirem essas repercussões. Por exemplo, uma hernia de disco, falamos nesse instante, por exemplo, tem uma relação direta com o nervo, né? Porque é um disco intervertebral, né, que quando desloca posteriormente, vai comprimir a medula ou a raiz nervosa, justamente quem propaga o impulso nervoso, tá? Quem conduz o impulso nervoso, tá? Advindo lá do nosso encéfalo, né? Lá do volume que tem no crânio, tá? Então é importante avaliar o reflexo, né, e avaliar a sensibilidade do paciente, né? O instrumento clássico para essas duas avaliações, tanto de reflexo quanto de sensibilidade, é o martelo de reflexo, né? No caso do reflexo, né, ele vai ser percutido, né, em regiões tendíneas, né, que tem um receptor que vai informar o sistema nervoso que houve essa percussão, e a resposta do sistema nervoso é retirar o segmento daquela região, né? Porque ninguém fica recebendo pancadinha, né, do nada, né? Então, quando a pancada acontece na determinada região, o corpo ele reflete justamente tirando do local. O reflexo que a gente mais conhece, talvez, seja o reflexo patelar, né? Tá avaliando aí, né, a força, né, do músculo quadríceps, né? O paciente sentado, com o membro pendente, né? O membro não pode estar preso no solo, o membro tem que estar pendente, né? Já percutir lá o tendão do tendão patelar, né? Então a região bem entre o ápice da patela, né? E a tuberosidade anterior da tíbia, né? Justamente onde fica esse tendão. Então percute nessa região, que se espera que o paciente faça justamente uma extensão da perna, né? Então que ele leve a perna para frente, né? Isso indica o quê? Que o sistema nervoso está íntegro, que a resposta sensitiva dessa tensão, né, foi enviada pela via aferente para a medula, né? E lá na medula foi acionada a via eferente, que levou à contração do quadríceps, que fez com que a gente, né, estendesse a perna, tá? Então essa via está íntegra, tá? Essa via tá funcional. Fraturas, por exemplo, fraturas, é muito comum ter lesão nervosa associada à fratura. Isso vem descrito realmente em muitas fraturas, né? Enquanto complicações, tá? Então é importante ver se existe como um nervo, né? Um nervo espinal, que é o que a gente está avaliando, né? O nervo espinal, você tem um par de nervos espinais. São nervos mistos, né? Eles tanto levam a informação sensitiva para o córtex, quanto traz a informação do córtex, né, motora, né, para a musculatura ser ativada, tá? Então tem que se avaliar tanto o componente sensitivo
quanto o componente motor, né? Aqui na identificação do reflexo, a gente avalia mais a perspectiva motora mesmo do paciente, né? Vários reflexos aí podem ser avaliados de acordo com a raiz nervosa que a gente precisa realmente investigar no paciente, tá? E aí eu posso, né, classificar, né, se o paciente tem um reflexo ausente, né? Então, por exemplo, fez esse do tendão patelar, por exemplo, né? E o paciente não fez movimento nenhum. Pode ter algum tipo de alteração ali, tá? Diminuído, né? Você faz de um lado, o paciente tem uma resposta, do outro lado não tem a mesma resposta, né? Enfim, normal, os dois fazem, né, um movimento, né, uma reação rápida, tá? De movimento. E não, faz exagerado demais ou, né, além de exagerado, começa a manter, né, um movimento irregular no membro, né, um tremor, né, no membro, caracterizando um clonus, pode ter algum tipo de outra alteração aí, né, já do ponto de vista realmente neural, tá? Não conseguindo aí controlar, né, essa sensação que foi gerada pela percussão do tendão, tá? Na sensibilidade é importante que a gente consiga analisar muito esse desenho que está aí na imagem da nossa tela, né? Que é esse mapa de dermátomos, né? Esse mapa desse território de inervação corporal, para onde estão indo os nervos, né? Então essa divisão em cores que se apresenta está falando justamente da divisão dos nervos cervicais, os nervos torácicos, os nervos lombares, os nervos sacrais, né? O nervo coxígeo. Então, cada agrupamento de nervos desse vai inervar uma região específica no corpo, né? Então é muito importante também identificar se o paciente sente, né, em cada via dessa, tá? Então, no martelo de reflexo, nas extremidades do martelo, vou voltar ele aqui, nas extremidades do martelo, desse martelinho da direita, esse martelinho vermelho, né, das pontas vermelhas, ele tem nas extremidades dele, né, na extremidade, e no meio dessas partes vermelhas, entre as partes vermelhas, na parte de metal, a gente consegue destarrachar aí uma agulha, né? E lá nessa parte da base, né, onde a gente segura o martelo, né, a gente pode destarrachar também e vai aparecer um pincel. Parece um pincel de maquiagem, né? Esse pincel de pintura também, né? Que usa para fazer pintura de quadro, né? Com essa cerda, né? Mole, tá? E já falando isso, né? Não necessariamente eu preciso desse instrumento para isso, né? Se é uma fisioterapeuta do sexo feminino, né, e que anda com maquiagem na bolsa, né, quer usar um artefato desse, obviamente, né, que usou, né, não vai poder usar mais essa maquiagem, né? Então vai ter que utilizar, né, continuamente para esse fim, tá? Não é interessante, enfim, de qualquer forma é bom esterilizar sempre de um paciente para o outro, mas se não tiver, né, um artefato, por exemplo, como o martelo de reflexo, posso usar um algodão, né, posso usar não tem uma agulhinha, usa um bocal de caneta, né, uma coisa que seja mais pontiaguda, tá? Lembrando, né, que não vai ter condição de utilizar novamente isso para outra finalidade, né? Mas aí pode separar justamente só para usar com o paciente, né? E a ideia de avaliar, ó, tanto a sensibilidade tática quanto a sensibilidade dolorosa. Por quê? Porque nós temos duas vias de sensibilidade, né? Uma via anterolateral, né, percorrendo lá a medula, que é a via espinotalâmica, e uma via dorsal, né? Uma via posterior, né, o cordão dorsal, o lemnístico medial, que levam, né, grupamentos diferenciados de sensações, né? Então a via anterolateral vai levar informação de dor, de temperatura, de pressão, né? A via posterior já leva informação do tato, né? Da vibração, né? De propriocepção, enfim, né? Então a gente usa essas vertentes para avaliar os dois percursos da acessibilidade. Outros itens muito importantes de avaliar, né, que estão atrelados inclusive muito com força, são o tônus, né, e o que vem aí em seguida que é o trofismo. O tônus e o trofismo guardam muita relação também com a força muscular, né? Porque o tônus fala sobre a consistência da musculatura, né? O quão consistente aquela musculatura se encontra, né? Indo mais no aspecto da avaliação mais voltada, né, para a ortopedia, a gente vai graduar, né, se esse músculo ele está mais hipertônico, mais hipotônico. É bem difícil o músculo hipertônico, né? Advindo de uma patologia, né? Porque a tendência é que o paciente ele fique mais restrito ao leito
E com isso ele vai perdendo um pouco da tonicidade dessa musculatura, né? Então, é mais comum a gente encontrar o paciente hipotônico, né? Bom, no paciente neurológico, essas variáveis hipertonia e hipotonia podem estar muito relacionadas com o dano que o paciente sofreu, né, do sistema nervoso, né? Principalmente os danos cerebrais, né, os danos mais extensos lá na região encefálica, né? Eles podem gerar repercussões, né? Das hipertonias, né, plástica, elástica, aí desenvolver, né, a espasticidade, a rigidez, e aí já entraria uma outra escala para avaliar, né, basicamente a gente avalia, né, o tônus com a palpação e gradua, né, da forma que está sendo colocado aí. Mas existe uma escala de tônus de Ashworth, né, que já é utilizada mais para paciente neurológico. Tá? O trofismo, a gente está falando de volume, né? Está falando de área de secção transversa, né? De circunferência do membro. Esses caras aí estão disputando, né? Que tem mais volume, né? Que é maior deles aí, além da definição, né? Que o fisiculturismo pede, né? Então, para isso, né, eu não vou conseguir avaliar apenas palpando, apenas visualizando. Eu até consigo visualizar aí, né? Quem é maior que o outro, possivelmente aí, né? Se tem, né? Um maior que o outro. Mas, né, para ser preciso com relação a isso, como é que eu vou conseguir saber? Eu vou ter que usar a fita métrica, né? Eu vou ter que medir aquele membro. Isso é muito importante, porque quanto maior a área de secção transversa, né, possivelmente mais força muscular esse paciente vai conseguir gerar, né? A potência ela vai ser compatível aí com a massa muscular, com esse volume, né? Então, se a gente estiver ganhando volume no paciente, né? Isso pode ter um indicativo também de melhora dele, né? Do ponto de vista da força e, obviamente, da funcionalidade, né? Então, existem técnicas que a gente vai fazer, né? Que vão estreitar caminhos com o ganho dessa massa muscular, o ganho desse volume muscular, né? A cinesioterapia, a hidroterapia, no FNP, né? Então, tem técnicas que vão estimular realmente a musculatura, né, a se desenvolver, né? E a própria funcionalidade que a gente trabalha com o paciente, né? A estimulação, né? Pode trabalhar isso de maneira mais incipiente, né? Mas técnicas que trabalham o músculo, né? que levem o músculo a ser colocado em seu ambiente funcional, a ideia é que ele reverbere realmente aumentando o seu volume, tá? Realmente angariando aí cada vez mais, né? Sarcômeros, né? Para aumentar realmente esse volume de fibras né? E aumentar nossas pontes cruzadas, né? E ter um músculo realmente mais potente, né? A ideia seria essa. E verificar isso através da fita pode ser bem importante também. Então a gente pode fazer, por exemplo, diagramas disso, né? Pode fazer mapas de ADM, né? Da amplitude de movimento, de força muscular, um mapa de trofismo, por exemplo, né? No paciente, naquele segmento que eu sei que está diminuído. Por exemplo, nessa figura aí, nesse slide, a gente está falando sobre edema, mas tem um paciente, né, sendo mensurado ali no seu braço, né, no terço médio do braço, com a fita métrica, né? Pode ser que aí o terapeuta esteja avaliando, né, tanto o edema quanto o trofismo, né? Então, se não tiver edema nesse local, esse paciente parece ter uma tala no antebraço, né? Então a lesão é no antebraço, né? Possivelmente o edema está no antebraço. Nessa região do braço pode estar avaliando o trofismo, né, em relação ao outro membro, né, que não está afetado, tá? Verificar isso. Bom, então a fita métrica, como vocês já estão percebendo, ela pode ser utilizada tanto para avaliar o trofismo quanto para avaliar o edema, né? O edema, esse acúmulo de líquido no espaço intersticial, que muitas vezes é uma repercussão já esperada da fase inflamatória, né? Aquela fase inicial, né, onde o corpo realmente tenta reagir à agressão que sofreu, gerando uma demanda hídrica para o local, né, com vários ambientes celulares, né, tentando vencer o problema, né, que gerou o dano naquele tecido, né. Então a ideia, né, seria essa. O problema é que às vezes o impacto foi tão grande, a lesão foi tão grande, que o edema ele é muito maior. O acúmulo de líquido, né, a demanda hídrica para resolver o problema também é muito grande, né? E o corpo não consegue retirar aquilo, né? E o edema fica sendo colocado, né, mantido naquele local, tá? E aí os vasos periféricos não conseguem reconduzir tão facilmente isso, porque eles também são menores, né? Receber esse aporte hídrico não conseguem retomar isso de volta, né? Existe uma escala, né? Uma escala visual, que a gente pode quantificar esse paciente também, escala de Cruzes, né? Onde a gente, ao identificar o paciente, né, a gente consegue
registrar, né? Por exemplo, o edema grau 4 é um edema que a gente chama de edema organizado, né? Não se consegue ver nenhuma estrutura corporal facilmente. Por exemplo, essa primeira figura que está aí dessas duas mãos, você percebe que esse dorso dessa mão aí, você não consegue verificar, né? Nenhum vaso, nenhuma proeminência óssea, né? Esse edema está tão dilatado que eu não consigo verificar nem bem essa estrutura da mão desse paciente, né? Se a gente cortasse a imagem ali dos dedos, talvez eu não conseguisse nem identificar que figura seria essa, tá? Então esse seria o edema grau 4, né? O paciente tem 4 cruzes, né? No total de 4, tá? O edema mais superficial, por exemplo, né? Que parece só um revestimentozinho que se mantém no paciente, né? Seria o edema grau 1, né? Então é uma escala que depende muito da visualidade, né? Para a gente conseguir quantificar e identificar, mas que é usual quando não se tem a fita métrica, tá? Ou às vezes quando não se tem tempo realmente de mensurar, né? Às vezes quando a gente tem um trabalho no hospital, por exemplo, tem muito paciente, né? Para atender, né? A gente escolhe, né? Se vai mensurar com um ou com o outro, a mesma coisa pode fazer com a goniometria também, se tiver um olho realmente bem apurado para avaliação, né? Substituir o goniômetro pelo olhômetro, né? Substituir aí a, a fita métrica pela escala de cruzes, tá? É uma opção também, tá? Dor é uma situação crítica, né? Principalmente no paciente, um paciente ortopédico, né? Mas, enfim, qualquer um, né? Sentir dor não é uma coisa, né, nem um pouco prazerosa, né? E sim, por isso que muitas vezes, né, muitos alunos falam, a queixa principal é a dor, né? Não, depende da patologia, tá? Mas realmente a dor traz muito paciente pra gente, né? E ela tem que ser sanada, mas eu também tenho que saber de onde veio essa dor, né? Eu tenho que saber que nível de dor é essa, porque assim, dependendo do quadro álgico do paciente, eu realmente não consigo exercitar, né, muitas condutas com esse paciente, né? Inserir muitas condutas no plano terapêutico dele, muitas vezes, né? Se a dor já diminui, eu posso pensar em outras perspectivas, né? Por exemplo, o paciente acabou de ter a lesão, está na fase inflamatória e tem uma dor muito elevada, né? A tendência de usar, né, recursos eletroterapêuticos é muito grande, né? Às vezes o paciente não consegue nem permitir que a gente consiga manusear o membro, tá? Mas se tiver uma dor, né, menor, mesmo sendo uma lesão mais recente, que você consiga usar uma terapia manual, né? Uma pompagem, uma mobilização articular, uma energia muscular, já pode ser mais benéfico, já estreita mais caminho com a funcionalidade, e eu também já estreito mais caminho com a própria palpação do segmento, da estrutura, né? Mas isso depende muito de quem é o paciente, gente. É isso que a gente está construindo aqui nesse momento todo. Quem é esse paciente, né, que eu tenho na minha frente? Sabe? Quem é ele? O que é que ele tem realmente? Sabe? Qual é a origem do problema dele? De onde é que veio isso? Então, dor é muito difícil, inclusive, de avaliar, porque dor é terapeuta, ou é paciente dependente, né? Desculpem. Dor é paciente dependente. Depende do paciente para medir o quadro álgico, né? Diferente de amplitude de movimento, né? Do edema que a gente acabou de ver. Eu vou lá, pego uma fita, mensuro, né? Vou lá, pego um goniômetro, mensuro. Tá bom, eu tenho meu valor, né? Dor, eu depende que o paciente me diga isso, né? A gente normalmente usa, né, essa escala visual analógica, essa escala que está aí embaixo, né, com essas carinhas e as cores, né, que vão saindo dessa coisa do azul, né, que é mais frio, né, que é menorzinho aí, né, e vai até o 10, né, que é o mais quente mesmo, né, que é o mais exacerbado, né, são estratégias, né, ou às vezes só utilizar o número, né, né, seu paciente, né? A dor ela pode variar de 0 a 10, sendo que 0 é o mínimo, né? Você pode sentir, 10 é o máximo, 5 é mais ou menos a intermediário, né? Então, de 0 a 10, o que o senhor sente aí, né? Tentar registrar isso junto com o paciente, né? Usando só o número realmente. Existem questionários, né? Dá nem para ler aí o questionário que aparece no canto direito da imagem, né? Porque é muito cheio de detalhes o questionário de McGill, né? Ele é extenso, né? Para uma verificação, né? A gente já tem tantos itens a verificar, né? Mas pode ser que algum dia a gente separe só para fazer na investigação álgica realmente, né? E tentar cruzar esses dados pode ser importante. O desenho da dupla também pode ser bacana, né? Tá no lado oposto aí da imagem, né? No lado esquerdo, para registrar o local de dor que esse paciente mais indica, né? Então é importante também, né, guardar essa relação, porque como eu disse, né, a gente às vezes tem muitos pacientes, né, gravar realmente local, o valor de todos eles, né, nem sempre é possível, né, então documentar é sempre muito importante, né, e a avaliação serve para isso, né, avaliar pele, né, a gente falou lá mais cedo na parte de
sistema cardiológico, né? De avaliar a temperatura, né? A temperatura diminuída, né? Guarda uma relação aí com insuficiência vascular periférica, né? Ao passo que uma temperatura muito elevada da pele pode guardar uma relação com processos, né, inflamatórios, infecciosos, né? Uma pele muito áspera, uma pele muito frágil, né? Mais seca, enfim, tudo isso pode guardar relação também, inclusive, com o que eu posso fazer ou não nesse paciente, tá? Por exemplo, nas patologias ortopédicas, né, especificamente as fraturas, a cobertura cutânea é muito importante. Então, não ter cobertura cutânea pode ser um dado muito importante para dizer que esse paciente vai demorar mais de recuperar, né? Por quê? Porque o membro pode estar mais em contato com o meio externo, né? O paciente já tem uma fratura exposta, né? Essa fratura exposta, ele perdeu muito tecido tegmental, muita pele, né? Alterou muito a condição de cobertura cutânea desse paciente, ele continua mais exposto ainda a esse meio, né? Até renovar, né, aquele epitélio novamente, né? Vai demandar um tempo, né? E enquanto isso, ele pode estar submetido aí a micro-organismos que entram na região, tá? E a gente tem técnicas que podem ajudar isso aí. Não falei, por exemplo, lá em edema, né? Edema é clássico a gente pensar em drenagem linfática, né? Mas a própria massoterapia, a própria terapia de posicionamento com a elevação do membro inferior do paciente, por exemplo, se for no membro inferior, né? Com a elevação do membro, fazendo esse diferencial de pressão para escoar esse líquido, né? E ajudar aí a circulação periférica a drenar esse fluido, pode ser muito importante, né? E essas condutas também podem ser benéficas para a pele, né? Por quê? Porque vão mudar o metabolismo local, né? Porque vão mudar a circulação local e beneficiar realmente os novos nutrientes que cheguem para essa região, certo? Avaliar a postura é muito importante, como eu falei lá, né, mais cedo, por exemplo, uma alteração no pé do paciente pode estar gerando a repercussão na ATM dele, não é incomum isso acontecer, né? Mas a avaliação, né, postural caberia mais uma outra aula aqui, né, para a gente, tá? Inclusive é uma aula, essa aula que a gente está vendo aqui é uma aula, né, bem geral da avaliação, assim, né? E postura, ela exige que a gente tenha um detalhamento muito grande. Primeiro que postura, você precisa avaliar o paciente, né, por 3 campos, né? Uma visão anterior, uma visão posterior, uma visão lateral, né? Para verificar várias alterações que podem existir em cada campo desse, né? A ideia é avaliar realmente como é que esse eixo da coluna está se portando, né, dentro desse corpo desse paciente, tá? Um eixo que deveria se manter, né, praticamente linear aí, né, do lóbulo da orelha, né, até o maléolo lateral, por exemplo, né? Então existem instrumentos que a gente pode utilizar para avaliar a postura, como simetrógrafo, né? Como o fio de prumo, né? O fio de prumo, ele é um fio, um barbante, né, que fica preso num chumbo, né? Então, num bloquinho de chumbo, esse chumbo vai ficar no chão e como ele é bastante pesado, né, o fio ele vai ficar bem firme, bem tenso, né? Então eu coloco esse fio do lado do paciente, né? Então passa pelo lóbulo da orelha, né? Então o fio vai ficar ali, né, ao lado do lóbulo da orelha, vai passar pelo ombro do paciente na linha do acrômio, né? Vai passar pela face lateral do tronco do paciente, chegar no tronco até maior, e passa pelos côndilos, né, laterais e mediais dos côndilos do fêmur, né, e a cabeça da fíbula, e vai chegar lá no maléolo lateral, né? Então, essa linearidade deveria se manter e o corpo do paciente não deveria nem se projetar para anterior nem para posterior, né? Muito menos para lateral, tá? Já começaria a ver, né, alterações aí. É importante dividir por zonas, né? Zona cervical, zona torácica, zona lombar, quadril, joelho, tornozelo e pé. Por quê? Porque existem repercussões próprias de cada área dessa, né? Então, o pé que eu citei mais cedo, por exemplo, né? Um pé pronado, pé supinado, né? Um joelho, que é valgo, que é varo, né? Um quadril, que é antivertido, que é retrovertido, né? Um paciente que tem uma hipercifose, uma hiperlordose, né? Que tem uma retificação de lordose, o paciente tem aumento da lordose cervical, tem retificação cervical, enfim. Né? Cada área dessa tem uma repercussão específica, né? Que merece ser avaliada por partes, tá? Não dá para avaliar o paciente no plano tão geral, assim, na postura. Eu até identifico, né, quando eu olho, né, de maneira mais geral o paciente, mas eu tenho que ir parte a parte, anotando cada alteraçãozinha dessa,
né? Por isso que postura realmente cabe uma outra aula pra gente, tá? A gente se vê em outro momento para falar sobre ela. Avaliar a marcha também é outra que quase cabe uma aula também só para marcha, né? Mas falando no plano geral de marcha, né? O importante de avaliar em marcha são as fases da marcha. Então, para isso, hoje existem vários, né, instrumentos para isso. Quer dizer, hoje em dia, né, antigamente, para os laboratórios de marcha, né, se vocês pesquisarem aí, né, histórico do laboratório de marcha, vocês vão ver um negócio surreal, assim, né? Parecendo aquele filme de Frankenstein, assim, que coloca meio mundo de equipamento, né, preso no paciente para conseguir, né, detectar aqueles computadores, né, antigos, enormes, né, aqueles sapios gigantescos. Hoje em dia você consegue, né, filmar o paciente, né, com o seu celular, né, quem tem um celular que tem câmera lenta, né, câmera 120 frames por segundo, você filma com câmera do celular, tem aplicativos que pegam esse vídeo que você filmou, né, obviamente você tem que colocar sensores em locais específicos, né, mas tem aplicativos, né, tem softwares que já fazem isso só com vídeo do celular, né? Então você vê aí na primeira imagem, por exemplo, tem um laboratório de marcha aí, né, todo projetado, né, uma sala ampla, tal, câmera específica e computador e tal. Hoje a gente já começou a redimensionar essa situação, né? Ainda existe, né, laboratórios mais elaborados, mas às vezes para avaliações mais simples a gente pode, né, hoje lançar a mão no celular. E por que eu falo isso, na verdade? Né? Porque avaliar a marcha é muito difícil, né? Avaliar a marcha é muito difícil, por quê? Porque a marcha é muito cíclica, né? E a grande estratégia que eu tenho que ter quando eu vou avaliar a marcha é avaliar justamente qual é o dano que o paciente tem em determinada fase da marcha. Ah, ok. Ok, então, Emerson, fase da marcha é apoio ao balanço, não é isso? É. Então, eu vou ver se o paciente tem um problema na fase de apoio e na fase de balanço, né? É. Só que a fase de apoio tem subfases, né? Contato inicial, resposta à carga, apoio médio, apoio terminal, pré-balanço, né? A fase de balanço também tem subfases. Balanço inicial, balanço médio, balanço terminal. Cada fase dessa tem um grupamento de músculos específico sendo trabalhado, sendo exigido, né? Para eu tirar o pé do chão, para eu aplanar o pé no chão, para eu segurar o membro no ar, né? Na fase mais aérea, na fase mais do balanço. Então, assim, existem músculos específicos para isso. Então, é importante que a gente tente avaliar justamente que subfase é essa que está alterada. E isso na marcha, né? Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, é bem mais complicado, né? Por isso que esses softwares eles avaliam o paciente na câmera lenta, né? Para justamente verificar ali na micropassagem dele realmente onde é que está a alteração. E aí tentar identificar qual é o músculo que pode estar enfraquecido, prejudicando a marcha como um todo. E aí eu vou trabalhar a marcha? Não, eu vou trabalhar esse músculo inicialmente, né? Ver que reforço eu posso dar para esse músculo, né? E aí colocar alguns treinos funcionais para esse músculo e depois eu coloco meu paciente para andar, né? E aí é importante também, né? E aí, né, a gente falou de nível de consciência lá no começo, né? Que o paciente esteja ligado nisso, né? Que o paciente esteja atento no que está sendo proposto para ele. Quando eu saio da marcha, faço um exercício, né? Coloco um tape, né? Utilizo algum tipo de órtese nesse paciente para facilitar a marcha dele, né? Que ele entenda qual é o percurso disso também, tá? Mas aí quem tem que entender primeiro sou eu, né? Eu tenho que entender qual é a alteração que ele apresenta, tá? Então estamos aqui o tempo todo falando de identificar alterações, certo? A avaliação funcional pode ser muito simples, né? Colocar o paciente para fazer atividades do dia a dia. É muito importante, porque às vezes eu peço lá o paciente, né? Para fazer uma flexão de membro superior, né? Então, ó, pega os dois braços, levanta aí para cima, né? Aí, não, bota os dois braços do lado, agora abre os braços. É meio esquisito o paciente fazer uma atividade dessa que ele não faz de maneira recorrente, né? Ninguém fica abrindo e fechando o braço, nada, né? Você tá fazendo um polichinelo, né? Você tá fazendo algum tipo de atividade física e tal. Mas no dia a dia não é comum a gente fazer isso, é comum a gente abrir uma parte de dente, né? Mexer no celular, né? Tirar uma blusa, amarrar um cadastro, né? Botar um fone, né? Ajeitar um travesseiro, né? Sentar e levantar. Essas são atividades que a gente faz de maneira corriqueira, lavar a mão e tal. Então talvez seja mais fácil para o paciente, né? Sentir até a vontade de fazer a atividade, né? No ambiente funcional. Obviamente que existem escalas para isso, né? A gente pode graduar o paciente, né, diante das atividades que ele faz, certo? Então aqui aparece uma escala, por exemplo, né, de membro superior, né? Tem escala de membro inferior também com atividades só, né,
relacionadas a cada região dessa, né? Eu posso quantificar também aí, né? Não só qualificar, mas quantificar realmente também como esse paciente se encontra, né? Como é que ele faz essas atividades, tá? Mas posso colocar o paciente para já executar e ali eu tentar perceber, né? Que músculo que pode estar mais enfraquecido, que a articulação pode estar mais limitada, exatamente onde é, né, a dificuldade desse paciente, né, que a dificuldade pode não estar exatamente no músculo, na articulação, mas no encontro dessas partes, né, e aí eu tenho que estabelecer condutas que possam me relacionar com o encontro dessas partes, né, então técnicas que trabalham a funcionalidade, né, ainda não necessariamente da função em especial, mas da integração das peças que a gente falou no comecinho, que fazem parte do movimento humano, né? Então, técnicas como FNP, como Pilates, por exemplo, trabalham muito nessa funcionalidade coletiva, né? Do músculo com o nervo, com o ligamento, né? Com a articulação em si, certo? Então, pode ser bacana a gente pensar na funcionalidade nesse sentido. Os exames complementares são muito importantes, né? Para que a gente consiga detectar com precisão qual é a lesão que o paciente tem, né? Então, numa hérnia de disco, por exemplo, né, ver se o paciente tem uma protusão, se ele já tem realmente uma hérnia mais extrusa, né, uma hérnia mais sequestrada, só vou conseguir ter ciência disso realmente, né, avaliando uma ressonância magnética, né, uma fratura, por exemplo, até consigo ver lá que o paciente tem uma deformidade, né, fratura é fácil de identificar a deformidade, se você ouviu a história do paciente, caí, né, porque tive um acidente de carro, porque bati a moto e voei longe, né, enfim, cair desse cara, tá, você já, pela história, já sabe, né? E pela deformidade que o paciente tem uma fratura, mas você não sabe qual a fratura, né? Você não sabe o nível de fragmentos que ele tem ali. Então, o exame vai ser importante para isso, né? Os exames de laboratório, por exemplo, né? A gente falou de infecção mais cedo, né? Que verificar a temperatura, verificar sinais da pele, por exemplo, podem me trazer essa relação, né? De processo inflamatório, infeccioso, mas o exame de laboratório, ele é mais fidedigno para me mostrar isso, né? A gente avaliou, por exemplo, sensibilidade e reflexo, né? E termina que itens como eletromiografia, né? Vai avaliar de maneira mais precisa essa condução nervosa, né? Então, a gente conta com esses exames realmente, né? Para poder atrelar realmente a nossa avaliação, né? Que a gente vem fazendo. Existe também, né? Isso bem para a ortopedia mesmo, mas a neuro também tem testes específicos, né? Existem testes que eles podem ajudar a diagnosticar determinadas patologias, né? Então, a gente ouve muito falar, por exemplo, no ombro das lesões do manguito rotador, né? Então, tem vários testes no ombro, né, como o Job, o Gebet, PAT, que vão avaliar os músculos do manguito, né? Então, o Job vai avaliar o supra, né? O Gebet vai avaliar o subescapular, o PAT vai avaliar o infra. Então, eles vão verificar se o paciente tem uma tendinite ou se tem uma ruptura, né? Podem ajudar a gente a verificar isso, teste de NIA, de ROX, vão avaliar se o paciente tem síndrome de impacto, enfim. Né, os testes eles vão tentar diagnosticar, né, a lesão do paciente, né, teste de cotovelo que aparece no meio, né, teste de Coulson para avaliar a epicondilite lateral, teste de Fallen que aparece na figura, inclusive, que avalia a síndrome do carpo, né, enfim. Né, os testes eles vão servir para isso, teste de Spulen, que eu até falei mais cedo, né, esse que tem essa figurinha aqui, né, a pessoa apertando a cabeça do paciente para avaliar a hernia de disco cervical, né, os outros testes já avaliam mais a hernia de disco da região lombar, né, o SLAMP test, o LASEG, teste, né, em região de quadril, joelho, tornozelo também vão diagnosticar várias patologias, né, esse teste do meio aí é um clássico, gaveta anterior, né, para avaliar se o paciente tem lesão de LCA, né, essa figura de baixo mostra o teste de Thompson, que avalia se o paciente tem ruptura do tendão do calcâneo, né, o tendão de Aquiles, né, não é mais chamado assim. O teste de Patrick Fabre lá em cima, que está avaliando se o paciente tem algum tipo de alteração no quadril, né, de repercussão no quadril. Então, os testes são numerosos, né, coloquei alguns só aqui, mas eles também especificam determinadas lesões, né, determinadas gravidades, por exemplo, né, os testes de coluna para hernia discal, por exemplo, eles exacerbam normalmente os sintomas, né, então também verifico, né, o paciente às vezes registra para mim que a dor, ela vai seguir por todo o membro superior, por exemplo, né? Então quando eu faço o teste, ele fala, agora eu estou sentindo exatamente isso, ele me mostra o percurso do teste, da dor dele, enfim, o percurso da alteração sensitiva que ele apresenta, enfim,
o teste pode me ajudar também a certificar mais uma determinada patologia, tá? Então pode ser importante a gente precisar dos testes também em algum momento da nossa vida, tá certo? Então é isso, né? A avaliação ela leva a gente para, né, um caminho amplo de investigação clínica do meu paciente, para ter uma propriedade realmente de o que fazer com ele, né? Então, com vários desses itens que estão aqui alterados, eu vou começar a fechar aqui o meu diagnóstico cinético funcional, né? Então, o diagnóstico que espelha realmente qual é a alteração funcional do paciente, né? Qual é o déficit funcional que ele apresenta e o que é que eu preciso fazer, né? Que conduzes eu preciso lançar mão para resolver a alteração que esse paciente apresenta, certo? Então, esse é o nosso propósito aqui, né, com a avaliação cinético-funcional. Essas são as referências, né, muitas referências que foram utilizadas aí na aula, né, muitos livros de avaliação musculoesquelética, como Magui, né, técnicas em avaliação musculoesquelética, Palmer, o Prentice, né, que já é um livro de técnicas em reabilitação, mas que tem um primeiro caminho do livro que ele fala muito sobre as vertentes da avaliação, né? Livros, inclusive, só de testes, lá em cima o livro do Cipriano, né? É um livro basicamente desses testes que a gente viu aí, muitos mais, na verdade, né? Até porque ele não aborda só os testes ortopédicos, aborda os neurológicos também, né? Enfim, né? Livros que podem ajudar bastante a gente a entender um pouco mais desse percurso, né? Da avaliação, né? E como avaliação ela pode ajudar a gente realmente a ser mais fidedigno na nossa terapêutica, né? Acho que a avaliação tem esse grande mérito, né, de levar a gente realmente a, a estreitar caminhos, né, com técnicas mais oportunas a cada paciente, né? Então não tem como realmente a gente viver sem avaliação, né? Um dos primeiros slides que tinha lá no comecinho, né, falava que a avaliação é base de toda intervenção terapêutica. Realmente não tem como, né, intervir no paciente, né, programar técnicas no paciente sem avaliar inicialmente esse paciente, né? Então é importante que a gente se atente para todos esses sinais, né? Como eu já falei também anteriormente, não necessariamente todos os itens vão estar alterados, né? A gente espera que não, né? Mas assim, o que tiver alterado, muito possivelmente eu vou ter que tratar, né? Então tem alteração do reflexo da acessibilidade, vou ter que fazer algum tipo de técnica aí, né, para desensibilizar aquela região, né? Tem alguma alteração na amplitude de movimento, vou ter que lançar a mão aí de uma mobilização articular, né, de um Maitland, de um Mulligan, para reverter, né, esse bloqueio articular, né? Tem um déficit na força muscular, por exemplo, vou ter que lançar a mão de alguma técnica aí que recupere a musculatura do meu paciente, né? A mesma coisa, tem alguma alteração lá, né, no componente respiratório, ver, né, que técnicas a gente pode conduzir esse paciente aí para normalizar esse padrão, né, músculo-ventilatório. Então a avaliação ela vai direcionar a gente para isso. Mas também não tem alteração na força, né? Talvez não tenha que trabalhar a força nesse paciente, mas sim colocar esse paciente dentro do percurso funcional. Não tem alteração respiratória, ok, mas tem que se preocupar com o componente cardiorrespiratório porque vou trabalhar marcha, por exemplo, né? O paciente vai ter um gasto energético muito alto, então ele vai precisar aí, né, ter um componente cardiorrespiratório bem funcional, né, bem estável hemodinamicamente. Então, a avaliação realmente cria esse leque para a gente, né, de investigação que vai levar a gente para um caminho mais de certificação da aplicabilidade terapêutica na ideia de retomar a funcionalidade do paciente. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido, que tenham conseguido aprender, né, um pouco desse conteúdo da avaliação, né? Lógico que ela abrange uma vertente muito maior, inclusive, né? A avaliação é uma matéria de um semestre inteiro, né? Do curso de fisioterapia, tá? Mas essa porta de entrada eu acho que é importante, né, que a gente viu aqui nesse caminho, né, de ter na cabeça, né, de todos os itens que a gente tem que estar ali, né, na cabeça para poder avaliar o paciente, né, de maneira mais fidedigna possível e encontrar o plano terapêutico também mais oportuno possível para esse paciente, tá? Deixa eu passar o próximo aqui, só para a gente finalizar. A gente está num momento muito complicado, né? Um momento difícil, né? De vida para todo mundo, né? Mas é muito importante que a gente esteja nesse momento também fazendo o que a gente está fazendo, né? A nossa instituição aí criando um congresso muito interessante, né? Com uma vastidão de conteúdos, né? Com excelentes profissionais, para a gente conseguir
aprofundar conteúdos, né? Rever alguns outros conteúdos, né? E um cara, né, como o Luiz Pastel já falava há muito tempo atrás, né, que no campo da observação a chance favorece somente a mente preparada. Então, eu percebo que a gente está aqui se preparando realmente para o melhor que pode vir pela frente, né? É um momento, vai passar, né? E a gente tem que tentar manter o curso, né? Manter o barco, né? Como o barquinho que está ali no meio do mar, né? Desse mar bonito aí de Fernando de Noronha, né? Que a gente tem que manter esse percurso, né? Da nossa vida, dos nossos estudos, né? Da nossa ciência, né? Que está tendo tanto valor nesse momento, né? Que ótimo isso, né? Então que a gente consiga se fortalecer bastante, né? Para o que vem pela frente. Que com certeza vai ser uma coisa muito positiva que vem pela frente. Ok? Tudo de bom para vocês. Assistam as próximas palestras, né? Foquem no nosso congresso e foquem nos estudos. Vamos tentar ser o melhor profissional que a gente puder ser realmente sempre. Tá? Ok? Um abraço e até mais.